Cinco coisas que acontecem depois que você recebe uma promessa de Deus. Se você recebeu uma promessa de Deus e você não sabe o que irá acontecer a partir do momento que você recebeu a promessa de Deus, eu te apresento cinco coisas que você deve saber que irá acontecer após Deus revelar uma promessa para a sua vida. Então, a primeira coisa que o Senhor te apresenta e te ensina é que haverá humilhação, rejeição. Essa é a primeira coisa que acontece após recebermos uma promessa de Deus. Sim, haverá muitas brigas, desentendimentos, conflito. É o processo da promessa e você tem que entender isso. Faz parte do processo da promessa que Deus te fez. Haverá muitos levantes. Pessoas vão contra você. Pessoas vão te humilhar. E haverá muita rejeição. Então, se você não está entendendo o que está acontecendo agora após você receber uma promessa de Deus, então saiba que a primeira coisa que acontece é a rejeição, é a humilhação. E daí por diante, acontece todo desentendimento, conflitos com as pessoas que estão ao seu redor, estão perto de você, seja na sua casa, seja em qualquer ambiente. Então, esta é a primeira coisa que acontece quando Deus te faz uma promessa. Em nome do Senhor Jesus, a segunda promessa, aleluia, aliás, a segunda coisa que acontece quando Deus te fez uma promessa é tirar você de lugares e de perto de pessoas. Isso mesmo. Porque a promessa do Senhor para a sua vida, ela não vai fazer parte de outras pessoas. Talvez tenha pessoas perto de você neste momento que elas não fazem parte da promessa que Deus te fez. Amém? Por isso Deus tira muitas das vezes a pessoa de certos lugares, tira pessoas de perto de você, e isso irá acontecer. O Senhor tomará essas providências, tirando pessoas do seu caminho e tirando você de outros ambientes, de outros lugares. Então, esta é a segunda coisa que acontece quando Deus te fez uma promessa. E a partir desta promessa, também Deus tira você de certos lugares e pessoas do seu caminho, do seu convívio, porque elas não fazem parte do que Deus planejou para a sua vida. Amém? E qual é a terceira coisa? A terceira coisa que acontece quando Deus te fez esta promessa é as provações. Então Deus, a partir deste momento, vai te ensinar a depender dele. Amém? Então aí começa o processo do deserto. Amém? Deus fez uma promessa para o filho de Agar. Sim, Agar, que foi a escrava egípcia de Sara, mulher de Abraão. Por não esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dela, Sara, mulher de Abraão, então assim permitiu ali em consenso, em um acordo com seu marido, que ele possuísse ali, tivesse relações com a sua escrava egípcia chamada Agar. E ali ela concebeu um filho que se chamou Ismael. E foi através deste filho com Agar que Abraão teve que Deus também fez uma promessa. E eu quero ler para você em Gênesis capítulo 16, do versículo 10 está escrito assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada.
Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então, Agar ouviu do próprio Deus uma promessa. Amém? Que Deus iria também fazer, através de Ismael, uma grande descendência, uma grande nação, como assim também ele prometeu para Abraão, através de Isaque, filho dele, com Sara, sua mulher. Amém? Então, a terceira coisa que Deus, permite acontecer após você receber uma promessa dele, aleluia, é as provações. É o momento de escassez, onde você percebe que tudo está escasso, que nada dá certo, que aonde você coloca as suas mãos, nada dá certo. Isso é Deus te ensinando a depender dele totalmente. E isso faz parte deste processo da promessa, porque você tem que aprender a depender de Deus em tudo e saber que ele te prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Então, essa é a terceira coisa que acontece após a revelação de Deus de uma promessa para a sua vida. A quarta coisa, aleluia, que acontece após essa promessa é a providência divina. Então, a providência divina estará com você o tempo todo. E você não deve esquecer disso. A providência divina está com você. A partir do momento que Deus te faz uma promessa, Deus estará com você em cada momento da sua vida, em cada situação. Então não esqueça que a mão do Senhor está com você, que a presença de Deus estará com você o tempo todo, independente das circunstâncias, da situação que você passará. Lembre-se que Deus está com você. E se Ele fez uma promessa para você, Ele garante isso na sua vida. E Ele vai estar presente. Ele vai estar com a sua presença na sua vida, até o cumprimento da promessa. Em nome do Senhor Jesus, creia nesta palavra. Se você está gostando desta mensagem, se essa mensagem é importante para você, se inscreva neste canal, deixe a sua curtida e compartilhe para mais pessoas, para que essas pessoas que têm recebido a promessa de Deus passem a compreender todo o processo da promessa de Deus na sua vida, coisas que elas não estão passando agora nesse momento e não estão entendendo. Em nome do Senhor Jesus. Então, a quarta coisa que acontece após a promessa de Deus é a providência divina. Que você tem que entender que Deus está com você, que nada Deus vai permitir lhe faltar nada, mesmo que as coisas sejam limitadas, mas a providência de Deus estará com você. Assim Deus foi com o seu povo lá no deserto o tempo todo. Quando o povo sentiu sede, Deus providenciou água. Quando o povo sentiu fome, Deus providenciou alimento. E assim muitas outras coisas que Deus fez com o seu povo lá no deserto. E assim Deus faz na sua vida, que tem promessa com Ele, em nome de Jesus. E a quinta coisa que acontece quando Deus te faz uma promessa, aleluia, você não deve esquecer disso. Isso aqui é muito importante. Aleluia. É nunca esquecer da promessa de Deus. Amém? A quinta coisa é essa. Nunca esquecer da promessa que Deus fez a você. Aleluia. Você tem que lembrar dessa promessa. Você não tem que esquecer desta promessa. Agar, ela teve que sair de perto de Abraão e de Sara. Aleluia. E ela foi junto com seu filho no caminho errante pelo deserto. A estrada para ela
ir para o seu filho foi o deserto. Foi para ali que Deus determinou que ela fosse com seu filho. Errante, sem rumo, sem direção. O que ela via ao seu redor era um deserto imenso. Ela queria um lugar habitável para ela viver com seu filho. E ali no desespero todo do deserto, quando ela saiu da casa de Abraão, de perto de Abraão, ela saiu com alguns pães e um pouco de água em um odre. Mas a água acabou. E ali foi necessário que Deus chegasse com a sua providência. A providência divina chegou. Por isso, a quarta coisa foi, como eu falei, é a providência divina. Na hora certa, no momento certo, quando você não tem mais o que fazer, quando você chegou no seu limite, é quando Deus aparece na sua vida com a providência, com a provisão, com um prover de Deus na sua vida. Amém? Então ali ela pensava que era o fim dela e do seu filho, que iriam morrer ali no deserto. Mas Deus providenciou um poço de água, para assim eles retornarem com fôlego, terem vigor, força para caminhar por mais tempo. Percebam que na palavra de Deus, Deus não apenas encheu o odre que eles tinham de água, mas Deus deu um poço para eles. Amém? Então a promessa de Deus é essa. Essas coisas, quando recebemos a promessa de Deus, acontecem na nossa vida. E muitas outras coisas. Mas eu trouxe para você essas 5 coisas, para você ficar ciente que isso faz parte da promessa de Deus. Então, a quinta coisa, nunca esqueça da promessa divina. Nunca esqueça da promessa que Deus fez para você. Em nome de Jesus. E saiba que muitas das vezes, aleluia, não vai ser suficiente o alimento sólido, como o pão que ela e ele tinham para comer, porque a água acabou. Amém? E se você não tiver Deus na sua vida, se não for a providência de Deus na sua vida, o tempo todo, aleluia, só o pão não será suficiente. Jesus é o pão da vida, mas ele também é a fonte de água viva. Então, para Agar e Ismael, ter só o pão não era suficiente. O comer pão iria acarretar ainda mais sede a eles. Eles precisavam de água. Então, eles precisavam de Deus. Eles precisavam de Jesus, da providência divina. Aleluia. Por isso, nunca esqueça da promessa de Deus na sua vida. Jesus é o pão da vida e é a fonte de água viva para a sua vida e para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus realize a promessa que te fez, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.